Capítulo 12. Das provas. Seção 1. Disposições gerais. Artigo 369. As partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa, e influir eficazmente na convicção do juiz. Artigo 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito. Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias. Artigo 371. O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento. Artigo 372. O juiz poderá admitir a utilização de prova produzida em outro processo, atribuindo-lhe o valor que considerar adequado, observado o contraditório. Artigo 373. O ônus da prova incumbe. Inciso 1. Ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito. Inciso 2. Ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Parágrafo 1º. Nos casos previstos em lei, ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade, ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput, ou a maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. Parágrafo 2º. A decisão prevista no parágrafo 1º deste artigo não pode gerar situação em que a desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil. Parágrafo 3º. A distribuição diversa do ônus da prova também pode ocorrer por convenção das partes, salvo quando: inciso 1. Recair sobre direito indisponível da parte. Inciso 2. Tornar excessivamente difícil a uma parte o exercício do direito. Parágrafo 4º. A convenção de que trata o parágrafo 3º pode ser celebrada antes ou durante o processo. Artigo 374. Não dependem de prova os fatos. Inciso 1. Notórios. Inciso 2. Afirmados por uma parte e confessados pela parte contrária. Inciso 3. Admitidos no processo como incontroversos. Inciso 4. Em cujo favor milita a presunção legal de existência ou de veracidade. Artigo 375. O juiz aplicará as regras de experiência comum subministradas pela observação do que ordinariamente acontece e ainda as regras de experiência técnica, ressalvado, quanto a estas, o exame pericial. Artigo 376. A parte que alegar direito municipal, estadual, estrangeiro ou consuetudinário provar-lhe-á o teor e a vigência, se assim o juiz determinar. Artigo 377. A carta precatória, a carta rogatória e o auxílio direto suspenderão o julgamento da causa no caso previsto no artigo 313, inciso 5, alínea B, quando, tendo sido requeridos antes da decisão de saneamento, a prova neles solicitada for imprescindível. Parágrafo único. A carta precatória e a carta rogatória não devolvidas no prazo ou concedidas sem efeito suspensivo, poderão ser juntadas aos autos a qualquer momento. Artigo 378.
Ninguém se exime do dever de colaborar com o Poder Judiciário para o descobrimento da verdade. Artigo 379. Preservado o direito de não produzir prova contra si própria, incumbe à parte. Inciso 1. Comparecer em juízo, respondendo ao que lhe for interrogado. Inciso 2. Colaborar com o juízo na realização de inspeção judicial que for considerada necessária. Inciso 3. Praticar o ato que lhe for determinado. Artigo 380. Incumbe ao terceiro, em relação a qualquer causa. Inciso 1. Informar ao juiz os fatos e as circunstâncias de que tenha conhecimento. Inciso 2. Exibir coisa ou documento que esteja em seu poder. Parágrafo único. Poderá o juiz, em caso de descumprimento, determinar, além da imposição de multa, outras medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou subrogatórias. Seção 2. Da produção antecipada da prova. Artigo 381. A produção antecipada da prova será admitida nos casos em que: inciso 1. Haja fundado receio de que venha a tornar-se impossível, ou muito difícil a verificação de certos fatos na pendência da ação. Inciso 2. A prova a ser produzida seja suscetível de viabilizar a autocomposição, ou outro meio adequado de solução de conflito. Inciso 3. O prévio conhecimento dos fatos possa justificar ou evitar o ajuizamento de ação. Parágrafo 1º. O arrolamento de bens observará o disposto nesta seção, quando tiver por finalidade apenas a realização de documentação, e não a prática de atos de apreensão. Parágrafo 2º. A produção antecipada da prova é da competência do juízo do foro onde esta deva ser produzida, ou do foro de domicílio do réu. Parágrafo 3º. A produção antecipada da prova não previne a competência do juízo para a ação que venha a ser proposta. Parágrafo 4º. O juízo estadual tem competência para a produção antecipada de prova requerida em face da União, de entidade autárquica, ou de empresa pública federal, se na localidade não houver vara federal. Parágrafo 5º. Aplica-se o disposto nesta seção, àquele que pretender justificar a existência de algum fato ou relação jurídica para simples documento e sem caráter contencioso, que exporá, em petição circunstanciada, a sua intenção. Artigo 382. Na petição, o requerente apresentará as razões que justificam a necessidade de antecipação da prova e mencionará com precisão os fatos sobre os quais a prova há de recair. Parágrafo 1º. O juiz determinará, de ofício ou a requerimento da parte, a citação de interessados na produção da prova ou no fato a ser provado, salvo se inexistente caráter contencioso. Parágrafo 2º. O juiz não se pronunciará sobre a ocorrência ou a inocorrência do fato, nem sobre as respectivas consequências jurídicas. Parágrafo 3º. Os interessados poderão requerer a produção de qualquer prova no mesmo procedimento, desde que relacionada ao mesmo fato, salvo se a sua produção conjunta acarretar excessiva demora. Parágrafo 4º. Neste procedimento, não se admitirá defesa ou recurso, salvo contra a decisão que indeferir totalmente a produção da prova pleiteada pelo requerente originário. Artigo 383. Os autos permanecerão em cartório durante um mês para extração de cópias e certidões pelos interessados. Parágrafo único. Fim do prazo, os autos serão entregues ao promovente da medida. Seção 3. Da ata notarial. Artigo 384.
A existência e o modo de existir de algum fato podem ser atestados ou documentados, a requerimento do interessado, mediante ata lavrada por tabelião. Parágrafo único. Dados representados por imagem ou som gravados em arquivos eletrônicos poderão constar da ata notarial. Seção 4. Do depoimento pessoal. Artigo 385. Cabe à parte requerer o depoimento pessoal da outra parte, a fim de que esta seja interrogada na audiência de instrução e julgamento, sem prejuízo do poder do juiz de ordená-lo de ofício. Parágrafo 1º. Se a parte, pessoalmente intimada para prestar depoimento pessoal, e advertida da pena de confesso, não comparecer, ou, comparecendo, se recusar a depor, o juiz aplicar-lhe-á a pena. Parágrafo 2º. É vedado a quem ainda não depôs assistir ao interrogatório da outra parte. Parágrafo 3º. O depoimento pessoal da parte que residir em comarca, seção, ou subseção judiciária diversa daquela onde tramita o processo, poderá ser colhido por meio de videoconferência ou outro recurso tecnológico de transmissão de sons e imagens em tempo real, o que poderá ocorrer, inclusive, durante a realização da audiência de instrução e julgamento. Artigo 386. Quando a parte, sem motivo justificado, deixar de responder ao que lhe for perguntado ou empregar evasivas, o juiz, apreciando as demais circunstâncias e os elementos de prova, declarará na sentença, se houve recusa de depor. Artigo 387. A parte responderá pessoalmente sobre os fatos articulados, não podendo servir-se de escritos anteriormente preparados, permitindo-lhe o juiz, todavia, a consulta a notas breves, desde que objetivem completar esclarecimentos. Artigo 388. A parte não é obrigada a depor sobre fatos. Inciso 1. Criminosos ou torpes que lhe forem imputados. Inciso 2. A cujo respeito, por estado ou profissão, deva guardar sigilo. Inciso 3. Acerca dos quais não possa responder sem desonra própria, de seu cônjuge, de seu companheiro, ou de parente em grau sucessível. Inciso 4. Que coloque em perigo a vida do depoente ou das pessoas referidas no inciso 3. Parágrafo único. Esta disposição não se aplica às ações de Estado e de família.